Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o Iranildo, hoje trazendo mais uma aula aqui no canal do PET, do assunto de oscilações, assunto da matéria de Física 2. Hoje resolvendo alguns exercícios sobre o assunto. Bom, o primeiro exercício é o problema 26 do capítulo 15 do livro Fundamentos de Física do Halliday, nona edição, volume 2. O enunciado diz o seguinte: na figura abaixo, dois blocos de massa m igual a mzinho igual a 1,8 kg e m maiúsculo igual a 10 kg e uma mola K igual a 200 Nm por metro estão dispostos em uma superfície horizontal sem atrito. O coeficiente de atrito estático entre os dois blocos é 0,40. Que amplitude do movimento harmônico simples do sistema bloco-mola faz com que o bloco menor fique na iminência de deslizar sobre o bloco maior? Bom, para resolver esse exercício, primeiro o ideal é fazer o diagrama do corpo livre do bloco de cima do bloco menor, para saber as forças que agem sobre ele. Aqui nós temos o diagrama do corpo livre, o eixo Y, o eixo X. Nós também podemos ver uma força para cima Fn, que é a força normal. Tem também a força agindo, a força-peso, que eu já coloquei representada aí como mg, que está para baixo. A força de atrito, que ele diz que tem entre o bloco menor e o bloco maior, Fs, que está para a esquerda. E uma força máxima, que é justamente quando o bloco está na iminência de se mover. Quando o bloco de cima está na iminência de se mover, é justamente quando ele está sofrendo uma força máxima, no limite, né, para se mover. Eu coloquei essa força máxima na parte de cima, mas ela poderia ser, o ideal seria que ela ficasse sobre o eixo X também. Porém, ia ficar ruim a visualização. E como nós não vamos tratar aqui com torque, isso não vai fazer diferença aqui nos nossos cálculos. Vamos fazer apenas aqui, primeiramente, o somatório das forças em Y. Nós vamos ter o somatório das forças em Y igual a força normal menos mg, que é a força-peso, igual a zero. Logo, a nossa força normal vai ser igual a massa vezes a gravidade, mg. Fazendo o somatório das forças em x, temos que o somatório das forças em x é igual a essa força máxima, F máxima, menos a força de atrito estático, o Fs, quer dizer, força de atrito estático, é igual a zero. Logo, nossa força máxima vai ser igual a nossa força de atrito estático, onde nossa força de atrito estático é dado pelo coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Como a nossa força normal nós vimos que é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, podemos escrever então que a nossa força máxima vai ser igual a massa vezes a gravidade vezes o coeficiente de atrito estático. Agora aqui nós paramos para fazer uma pequena análise do sistema como um todo. Nós temos aqui essa setinha indicando que tem uma força agindo na mola. Logo, nós podemos fazer, nesse caso aqui eu não fiz a relação ali de forças, da força normal e da força da gravidade, porque elas vão se anular e vai ser basicamente igual à anterior. Ela não vai ser usada aqui nos cálculos, por isso que eu não vou nem fazer o somatório das forças em Y. Fazer apenas o somatório das forças em X. Foi só para nós identificarmos algo que nós já tínhamos visto na aula anterior, teórica, sobre a lei do movimento harmônico simples. Aí, para reiterar, eu trouxe ela como se estivesse deduzindo aqui novamente, que é o somatório das forças em X. Nós temos quem? O coeficiente K da mola, que fica negativo por ser uma força restauradora, vezes a distância x, que vai ser igual a massa. Como se trata de um bloco menor sobre o bloco maior, temos que considerar as duas, somar o valor das duas massas, logo vai ser mzinho mais mzão vezes a aceleração. Como a nossa aceleração do MHS nós sabemos que é igual a menos a frequência angular ao quadrado vezes o deslocamento, podemos escrever a nossa equação, fazer essa substituição
e ficamos com menos kx igual a menos ômega ao quadrado vezes x, que multiplica m mais m. Podemos cancelar o negativo de cada lado, podemos cancelar o x também, sobrando k igual a ômega ao quadrado, que multiplica m mais m. Logo, nosso ômega, que é a nossa frequência angular, né, ao quadrado, vai ser igual a o coeficiente da mola, coeficiente de elasticidade da mola, sobre a m mais m, que é a massa do bloco menor, sobre a massa do bloco mais a massa do bloco maior. Logo, nossa frequência angular vai ser igual a raiz de k sobre m mais m. Aqui agora, nós vamos encontrar uma expressão para a frequência angular, sabendo que a nossa força que vai agir quando o bloco menor fica na iminência de se mover é igual a F máxima. Isso significa que vai ser quando a nossa aceleração também é máxima. E nós podemos utilizar essa relação aí da amplitude máxima do MHS, onde a nossa força F máxima, quem é força? Massa vezes aceleração. Nesse caso, força máxima vai ser massa vezes aceleração máxima, que vai ser da amplitude máxima, não é? Vai ser, no nosso caso, a nossa aceleração da amplitude máxima. Sabendo que a aceleração da amplitude máxima, que nós vimos na aula também, é igual a ômega ao quadrado vezes a amplitude máxima, a amplitude de deslocamento máxima, nós podemos fazer essa substituição. Nós já deduzimos anteriormente a nossa força máxima, que é igual a mg vezes o coeficiente de atrito estático, que vai ser igual, substituindo também a nossa aceleração máxima, igual a massa vezes ômega ao quadrado vezes a amplitude de deslocamento máxima. Nesse caso, nós cortamos a massa de ambos os lados, substituímos também o ômega ao quadrado, nós vimos anteriormente, que é igual a k sobre m mais m. E como nós queremos encontrar, como o exercício pede, a nossa amplitude de deslocamento máxima, nós fazemos que nós isolamos nossa amplitude de deslocamento máxima, que vai ser igual a aceleração da gravidade vezes o coeficiente de atrito, que multiplica também a soma da massa menor mais a massa maior, a massa do bloco menor mais a massa do bloco maior, sobre o coeficiente de atrito, ou sobre o coeficiente da mola. Logo, substituindo os valores, todos os valores nós já sabemos, encontramos que nossa amplitude máxima vai ser igual a 0,23 metros ou 23 centímetros. Esse daqui é o nosso exercício número 2, que é um problema, o problema 51, também do capítulo 15 do livro Fundamentos de Física do Halliday, nona edição, volume 2. O enunciado diz que na figura, uma barra de comprimento L igual a 1,85 metros oscila como um pêndulo físico. Pêndulo físico, assunto que nós estudamos na aula anterior, sobre oscilações, na aula teórica. Aí ele pergunta na letra A que valor da distância x entre o centro de massa da barra e o ponto de suspensão O corresponde ao menor período. E a letra B ele pergunta qual é esse período. Na letra A, nós sabemos lá da aula que nós estudamos que o período de um pêndulo físico é dado por 2π, que multiplica a raiz do momento de inércia sobre a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a distância h entre o centro de massa, o centro de gravidade do nosso pêndulo e onde ele está fixado, o ponto fixado O. Que nesse nosso caso aqui, nós podemos perceber que é justamente a distância x. Dessa forma, nós podemos colocar no lugar do h o x, fazendo então nossa relação entre o nosso período e nossa distância x, que é justamente a relação que nós temos que criar para resolver nosso exercício. Podemos também, determinando o momento de inércia,
que é tabelado do livro de Física 1. Nós vemos isso em Física 1, é tabelado esses momentos de inércia. Nesse caso da barra, com o seu ponto de fixação no lugar diferente do ponto de comprimento total da barra, nós podemos escrever esse momento de inércia como 1 sobre 12 massa vezes o comprimento da barra ao quadrado, mais m vezes x ao quadrado, que é justamente aquela distância entre o centro de gravidade e o ponto de fixação. Podemos isolar a massa nessa pequena expressão para podermos trabalhar melhor. Colocamos a massa em evidência para trabalhar melhor aqui na frente. Assim, nós podemos substituir toda essa equação, toda essa expressão do momento de inércia na nossa expressão para o período. Logo, nosso período vai ficar igual a 2π vezes a massa, que multiplica 1 sobre 2π, que multiplica a raiz da massa, vezes 1 sobre 12, L ao quadrado mais x ao quadrado, sobre m gx. Fazendo simplificações, né? Cortando a massa com massa, cortando a massa com a massa de cima com a massa de baixo, nós ficamos com t igual a 2π raiz de L ao quadrado mais 2x ao quadrado sobre 12gx. Agora nós já temos a expressão, né? Que ficou apenas em relação. O L nós já sabemos, é constante, o G também é uma constante. Aí nós temos a incógnita T e a incógnita X. Tendo essa relação entre as duas, para achar o que pede lá na questão, lá no enunciado, que é a distância x para o menor período, lá do cálculo 1, nós sabemos que quando queremos encontrar mínimos e máximos, nós devemos derivar a nossa equação. Então, aqui nós fazemos exatamente isso. O nosso período mínimo vai acontecer quando a derivada da função é igual a zero. Nós derivamos para achar máximos e mínimos, né? Derivamos e igualamos a zero. Aqui fazemos exatamente isso. dt dx tem que ser igual a zero para o período mínimo. Podemos organizar essa expressão para facilitar a derivação, porque a nossa equação ia ficar muito complicada de derivar. Aí nós podemos fazer esse macetezinho aqui, essa simplificação. Nós passamos todas as constantes para o lado esquerdo, junto do período, porque não vai fazer diferença. Porque nós estamos interessados em encontrar o x. Então nós passamos as constantes para o lado esquerdo, ficando 12g t ao quadrado, porque tinha raiz, né? Aí nós também tiramos a raiz, 4π ao quadrado, tudo constante. Apenas o que não pôde ser passado para o outro lado, teve que ficar, foi o L ao quadrado mais 12x ao quadrado, que é a nossa incógnita, sobre x, que ainda nós podemos simplificar para ficar mais fácil ainda a nossa derivada. Ficamos com L ao quadrado sobre x mais 12x. Aí nós derivamos os dois lados. O lado esquerdo não interessa, vai ser igual a zero. Nós estamos interessados na derivação, que vai ficar a derivada de L ao quadrado sobre x, fica menos L ao quadrado sobre x ao quadrado, mais a derivada de 12x fica igual a 12. Isso tudo igual a zero. Passamos o L ao quadrado para o outro lado da equação. Ficamos com L ao quadrado sobre x ao quadrado igual a 12. Resolvemos, isolando o x, atribuindo valores, nós chegamos que x vai ser igual a 0,53 metros. No nosso item B, que ele pede o valor do período, nós precisamos apenas pegar a nossa equação que nós já tínhamos deduzido no início. O período igual a 2π, L ao quadrado, mais 12x ao quadrado sobre 12gx. E substituir valores, já que nós temos agora o valor de x, o valor de L é conhecido e o valor de g também. Só substituir os valores, encontraremos que t vai ser igual a 2,1 segundos. Vai ser o nosso valor do t mínimo.
Isso daqui, como dizia um professor antigo meu, esse exercício foi 3M. Mole, mole, mole. E isso, pessoal, foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido a resolução de todos os exercícios. Alguma dúvida, vocês podem deixar o comentário no vídeo, que nós estaremos respondendo. E muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.